Olá, sejam todos bem-vindos ao Componente de Matemática. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Vamos ver o que temos para a nossa aula de número 1. Aula de número 1, necessidade dos números reais para medir qualquer segmento de reta, números irracionais, reconhecimento e localização de alguns na reta numérica. E no detalhamento, nós vamos ter reconhecimento dos números reais e suas localização na reta numérica. Beleza? Então, é o que temos para a nossa aula. Pegue seu caderno, pegue sua caneta e vamos para a aula. Então, muito bem, vamos começar, conhecendo os números reais. Só que para falar dos números reais, nós vamos primeiro recordar alguns números já bem conhecidos, como esse aqui, que já está ao meu lado, que é o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais são aqueles números que nos dão noção de contagem. Então, quais são os números naturais? O 1, o 2, o 3, o 4 e assim sucessivamente, certo? Então, os números naturais são aqueles números que nos dão noção de contar. Depois dos números naturais, nós estudamos outro conjunto, que é o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. E quem são os números inteiros? Os números inteiros são os números naturais, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, e assim para o infinito. E os números negativos, incluindo também agora aparece o zero. Beleza? Então, nos números inteiros, nós vamos ter o menos 1, o menos 2, o menos 3, tudo bem? Depois disso, vai surgir os números racionais, irão surgir os números racionais. Quem serão os números racionais? Eu vou ter as frações, as frações tipo meio, 2 quintos e assim, eu vou ter as frações, mas também eu vou ter dentro desse conjunto os números decimais. Por quê? Porque todo número decimal eu posso escrever como sendo uma fração e toda fração eu posso escrever como número decimal. Beleza? Então, dentro desse conjunto aqui, nós vamos ter os números decimais, também nós vamos ter as dízimas periódicas. Quando chega nas dízimas que não são periódicas, ou seja, que as casas decimais não se repetem, nós vamos ter o nosso novo conjunto, que é o conjunto dos números irracionais. Beleza? Quem são os números irracionais? São valores que eu não consigo escrever na forma de fração. Por exemplo, raiz quadrada de 2. Se você apertar lá na calculadora, raiz quadrada de 2, vai ficar lá aparecendo infinitos números na casa decimal, mas não vai se repetir. Beleza? Também nesses números irracionais nós vamos ter o número π e outros. E todos esses números vão formar o conjunto dos números reais. Então, o conjunto dos números reais é formado por todos esses números. Os números naturais, os números inteiros, os números racionais, os irracionais e todos eles formam os números reais. Beleza? Então, vem comigo aqui na tela para a gente falar mais um pouco sobre os números naturais. Então, nos números naturais aqui nós temos o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9. E aqui eu posso seguir. Esses números vão até o infinito, beleza? Então, os números aqui, por exemplo, 50 é um número natural. E aí, 1 milhão também vai ser um número natural. O mais importante de a gente entender aqui nos números naturais, uma coisa muito importante, é que os números naturais, todo número natural, ele vai ter um sucessor, beleza? Então, todo número natural eu tenho um negócio chamado de sucessor. Só recordando aqui, tá? Então, quem vai ser o sucessor de um número natural? É quem vem depois dele e para esse sucessor, eu vou adicionar uma unidade. No caso, o sucessor do 1 é o 2, o sucessor do 2 é o 3, do 3, o 4 e assim sucessivamente. É daí que vem a palavra, A gente pode ter essa ideia de sucessividade. Então, todo número natural, ele vai ter um sucessor.
Então, depois do 1 vai o 2, e depois do 2 eu vou ter o 3. Tá bom? Uma outra curiosidade bem interessante aqui dos números naturais é que quase todos eles irão ter antecessor. Quem é o antecessor? O antecessor é o que vem antes. Beleza? Antecessor. O antecessor, então, aqui, ó, eu tenho o 1, o 2, o 3. Então, quem vem antes do 2? O 1. Quem vem antes do 3? O 2. Só que o 1, né, dependendo da literatura, ele vai ter ou não sucessor, tá bom? Então, dependendo da literatura, porque para alguns matemáticos o 0 é um número natural, mas para outros matemáticos o 0 não é um número natural. Então, a gente vai dizer que o 1 é o único número natural que não tem sucessor, ou antecessor. E para a gente achar o sucessor, eu vou somar uma unidade. Beleza? Tranquilo até aí? Então, essa aqui é uma abordagem muito legal para a gente lembrar os números naturais. Agora vamos lembrar também um pouquinho dos números inteiros, né? Os números inteiros. Os números inteiros é formado aqui, né? A gente lembra os números naturais, né? Que são os números positivos, e os números negativos. A gente vai ter aqui também agora os números negativos. E aí também aqui, a partir desse momento, a gente já começa a ter a ideia de reta numérica, né? Por quê? A reta numérica, ela começa a aparecer, a ter essa ideia para a gente a partir dos números inteiros. Por exemplo, se eu tenho aqui uma reta, certo? E aí, a partir dessa reta, eu vou estabelecer um começo, que vai ser o 0, correto? Então, a partir do 0, né, eu sempre vou aumentando uma unidade, eu vou nesse sentido. Então, eu vou sempre aumentando uma unidade. Então, 0, depois do 0 vem o 1, depois do 1 vem o 2, depois do 2 vem o 3, e assim vai para o infinito positivo, né? Aqui fica subjetivo colocar ou não o sinal de positivo, né? Não é obrigatório aparecer os números positivos, né? O sinal de positivo. E à esquerda do 0 aqui, né? A gente vai ter os números negativos, né? Que vai utilizar a mesma ideia. Porém, agora eu vou tirando uma unidade. Então, vou ter o menos 1, o menos 2, o menos 3, e assim eu vou para o infinito. A partir daqui, né, a gente começa a trabalhar também a questão dos sinais. Eu tenho que lembrar uma coisa também que é bem interessante nos números inteiros, que é o conceito de módulo. Mas lá na frente a gente vai trabalhar com um pouco mais de calma, mas só para a gente recordar aqui, né? Os números inteiros, por exemplo, se eu tenho o número 2 e eu quero encontrar o módulo de 2, eu vou dizer que é o 2, né? E o módulo de menos 2 é também 2. Por que isso, professor? Porque toda vez que eu estou querendo trabalhar com o módulo de um número inteiro, eu quero somente a parte positiva desse número, tá bom? Então, aqui é uma boa ideia para a gente recordar o conceito de números inteiros, tá bom, gente? Então, depois, a gente vai falar um pouco sobre os números racionais. Os números racionais, como eu já citei ali um pouco na apresentação, ele vai ser a continuação dos conjuntos numéricos que a gente já vinha, né, abordando. Primeiro tem os números naturais, né? Depois eu tenho os números inteiros, e agora eu chego com os números que eu não conseguia expressar por números inteiros, que são os fracionários, né? Que aqui, ó, eu vou ter, por exemplo, menos 1 sobre 2, ou também conhecido como menos meio. É um número, né, racional. E aí o conceito de número racional é bem importante para a gente entender essa ideia. Porque o número racional é todo número que eu consigo escrever na forma A sobre B. Então, se eu consigo escrever um número como sendo a divisão de dois números inteiros, né? Lembrando que esse A e esse B, eles são números inteiros, tá bom? Então, se eu tenho dois números inteiros, eu vou dividir eles
ele pode ser um número inteiro, né? Por exemplo, a divisão de 4 por 2. Isso aqui é um número inteiro. Só que esse número inteiro eu também posso classificar como sendo um número racional, beleza? Mas, por exemplo, se eu dividir 2 por 4, aqui eu não vou ter um número inteiro, beleza? Aqui eu vou ter uma fração, um número fracionário, que se você dividir aí na calculadora vai encontrar 0,5. Então aqui essa é a ideia dos números racionais. O conceito dele é a divisão de dois números inteiros. Então toda vez que eu consigo escrever um número como sendo a divisão de dois números inteiros, eu tenho um número racional. Outro exemplo. Professor, o senhor consegue escrever 2,5 como sendo uma fração? Sim. Então, por exemplo, 2,5 é a mesma coisa, ou seja, eu posso escrever ele como sendo 25 dividido por 10. Então, novamente, o conceito de número racional. Número racional é todo número que eu consigo escrever na forma de fração. Então, eu posso escrever 2,5 como sendo a fração 2 dividido por 10. Beleza? Então, toda vez que eu tenho isso, né, eu posso escrever. Aí lembra lá também aqui, já que a gente está falando de fração, uma coisa que é muito importante é a gente sempre encontrar a fração irredutível, né? É quando a gente pode fazer a simplificação. Por exemplo, eu posso simplificar aqui esse 25 com o 10. Qual é o número que divide tanto o 25 quanto o 10? Nesse caso, é o 5, né? Então, é o 5. Então, 25 dividido por 5 é 5 e 10 dividido por 5 é 2. Beleza? Então, nós temos aqui um número 2. 2,5 é a mesma coisa que a fração 5 sobre 2, né? Tranquilo? Então, toda vez que eu pensar em número racional, eu tenho que lembrar que são números que eu posso escrever como sendo uma fração. Uma observação importante agora, usando a ideia lá da reta numérica, né? Então, por exemplo, lembra lá da nossa reta numérica que eu desenhei da agora nos números inteiros? Por exemplo, aqui o 0, vou aumentar um pouquinho mais espaço, o 1, e aqui o 2. Com a chegada dos números racionais, nós temos a possibilidade de ter números nesse intervalo aqui, entre 0 e 1. Por exemplo, aqui vai aparecer, por exemplo, o 0,5, certo? 0,5. Eu posso escrever 0,5 como sendo uma fração? Posso. 0,5, professor, é a mesma coisa que 5 dividido por 10. Simplificando, que a gente acabou de ver, é também conhecido como meio, né? 1 sobre 2 ou meio. Então, aqui também é o mesmo valor do 1 sobre 2. Beleza? Então, a chegada dos números racionais nos possibilita a ter mais números nesses intervalos. Por exemplo, a gente acabou de ver aqui o número 2,5, né? 2,5. Eu posso escrever esse número 2,5 aqui. O que nós sabemos? Ele vai ser um número que vai estar entre 2 e 3, certo? Então, o 2,5 vai estar exatamente na metade de 2 e 3. Então, aqui eu vou ter o meu 5 sobre 2, ou também o nosso famoso 2,5. E assim eu vou ter vários valores entre 0 e 1, tá bom? Eu vou conseguir ter vários valores aqui, entre 0 e 1, depois entre 1 e 2, entre 2 e 3. Aí é a chegada dos nossos números racionais, né? E aí, com a chegada dos números racionais, também eu tenho que pensar uma outra coisinha aqui que a gente não falou ainda, que são as dízimas periódicas. Por exemplo, o exemplo de uma dízima periódica seria o 0,3333, né? A gente aprendeu uma regrinha que diz o seguinte: isso aqui é a mesma coisa que... 9 não. Isso aqui é a mesma coisa que 3 dividido por 9. Tá bom?
E 3 dividido por 9 eu também posso simplificar. E esse aqui seria, né, a representação desse número. Vai estar onde? Na representação aqui na reta. Vai ser o número que vai estar entre o 0 e 1, mas esse 0,3 aqui, né, ele é menor do que o 0,5. Então, vamos dizer que ele esteja bem por aqui, tá bom? Então, aqui nós vamos ter o número 0,3333, que também é um número racional, que também eu posso escrever como fração. Então, é importante a gente frisar essa ideia. Toda vez que eu consigo escrever um número como fração, eu vou ter um número racional. Agora, nós vamos falar sobre os números irracionais. Como eu vinha falando para vocês, são números que eu não consigo escrever como sendo uma fração. Por exemplo, a raiz quadrada de 2 é 1,4142. Veja que aí não ocorrerá o período. Lembra ainda agora que eu falei da dízima periódica? Nesse caso, eu não tenho a dízima periódica. Então, os valores não irão se repetir. Vai ficar sendo sempre valores diferentes. Por exemplo, eu também tenho aqui o número π, né? O número π, que é conhecido como 3,1415926. É o número π. Também eu tenho a raiz quadrada de 3, que eu não consigo escrever como sendo, né, uma fração. É uma fração. Por exemplo, a gente tem ali, ó, menos raiz quadrada de 11. Lembrando que os números racionais, eles são, né, irracionais, eles vão funcionar da mesma forma que funcionam os racionais. Eles vão ter os números positivos, vão ter os números negativos. Aí alguém pode estar pensando, mas professor, como é que você está falando isso? Não existe raiz quadrada de número negativo. Correto, raiz quadrada de número negativo não existe. Mas só que aqui eu estou dizendo que não é raiz quadrada de menos 11, e sim menos a raiz quadrada de 11, que é uma coisa totalmente diferente. Beleza? Então, raiz quadrada de menos 11, beleza, não existe. Mas raiz quadrada é menos a raiz quadrada de 11, né? Seria ali menos 3,3166. Não vai se repetir, por isso que a gente vai chamar esses números como sendo os números irracionais. Beleza? E agora, acompanhe comigo na tela, mais um pouco, né, sobre a reta numérica. Muito bem, a gente veio falando da reta numérica, que a gente sabe que tem valores entre 0 e 1, entre 1 e 2, entre 3 e 4, da mesma forma que funciona para o positivo, irão funcionar para os números negativos. Beleza? E aí, vamos pensar o seguinte. Entre 1 e 0 aqui, ó, a gente já sabe localizar, por exemplo, o 0,5, certo? Opa, desculpa, deixa só. Eu posso localizar o 0,5 e também a fração meio. Aqui, ó, entre 1 e 2, eu sei localizar quem, professor? Eu sei localizar o 1,5, certo? Eu sei localizar o 1,5, eu sei localizar a metade, eu sei localizar várias frações. Mas como que eu vou localizar um número irracional? Aí, a ideia é trabalhar por aproximação, gente. Tipo, eu não sei muito bem quanto que é, mas eu posso trabalhar com a ideia de aproximação. Então, a reta numérica é essencialmente uma reta onde são marcados, né, as ordenadas, todos os números, né, de forma ordenada, todos os números reais. Isso é feito de modo que nenhum número real seja utilizado duas vezes na reta. Ou seja, eu não posso localizar duas vezes o mesmo valor da reta. O 1,5 ele vai estar aqui, ó, 1,5 vai estar aqui, mas ele não vai poder estar em outro lugar. O 1,5 só vai estar aqui, nesse ponto, tá beleza? Ah, professor, mas eu vou ter 1,5 para o outro lado negativo. Beleza, mas o 1,5, menos 1,5 é diferente de 1,5, tá bom? Então, ó, a reta numérica é essencialmente uma reta onde são marcados e ordenados todos os números reais. Isso é feito de modo que nenhum número real seja utilizado duas vezes. Beleza? Então, na reta numérica eu não vou ter, o número não vai aparecer duas vezes. E uma outra coisa que é importante, né? Ou que nenhum ponto da reta represente dois números. Ou seja, eu não vou ter um ponto que vai representar dois números. Tudo bem? E aí, se a gente fosse ampliando aqui, aumentando essa nossa reta,
Aqui eu vou conseguir determinar vários valores. Por exemplo, vamos trabalhar aqui. Ainda agorinha a gente falou, ó, a raiz quadrada de 2. Né? Vamos dizer, é 1,4142. A raiz quadrada de 3 é 1,7173, vamos supor. Certo? Então, se eu quisesse localizar esses valores na reta numérica, né? Vamos aqui a nossa reta. Então, a gente vai usar um espaço maior, tá? Então, aqui, ó, tem o 0, o 1 e o 2. Então, eu quero localizar raiz de 2 e raiz de 3. Vamos pensar o seguinte. Raiz de 2, né? 1,41. Eu sei aonde está a metade aqui, ó. Eu sei o que aqui é 1,5, certo? Também conhecido como 3 sobre 2. E aí, eu posso começar a aproximar esse valor. Eu sei que vai estar entre 1 e 1,5. Então, bem aqui vai estar a minha raiz quadrada de 2. Já a raiz quadrada de 3 vai ser um pouco maior do que 1,5. Então, posso dizer que ele está bem aqui. Beleza? Tudo bem? Então, vamos seguir aqui com a nossa ideia. A imagem a seguir mostra o ponto A, cuja coordenada na reta é 2, né? É x igual a 2, e o ponto B, cuja coordenada na mesma reta é menos 2. Aqui é uma coisa importante. Eu sempre estou trabalhando aqui, sempre estou mostrando para vocês, na minha reta, assim, ó, 0, o 1, o 2, o 3, né? Só que dependendo do momento, a gente pode usar uma escala diferente. Eu posso usar uma escala maior. Por exemplo, aqui eu estou aumentando de 1 em 1, ó, certo? Na minha escala, quando eu desenho, eu estou aumentando sempre 1. Então, 0 mais 1 é 1, 1 mais 1 é 2, eu vou aumentando de 1 em 1. Já nesse exemplo aqui, nós temos uma escala um pouco maior. Ó, nós temos a origem 0, certo? E do 0 para o primeiro ponto, eu andei 2 unidades. Na verdade, por exemplo, do 0 para o A, eu andei 2 unidades. E do 0 para o menos 2, eu também usei 2 unidades. Beleza? E, ó, por exemplo, se eu tivesse aqui um ponto C aqui no 4. Então, do 0 para o C, eu vou ter andado 4 unidades. Beleza? Então, dependendo do momento, e vai depender da minha escala, eu posso ter aqui ir de 1 em 1, de 2 em 2, de 5 em 5. Isso vai depender do que eu esteja trabalhando. Mas a ideia da reta é sempre o mesmo, tá bom? Por exemplo, se eu quisesse ainda aqui nessa reta, localizar o valor 1, né? Eu poderia localizar muito bem o 1. Eu sei que o 1 vai estar entre o 0 e o 2. Então, eu posso estimar que o 1 esteja mais ou menos nesse ponto. Beleza? Então, acompanhe comigo agora um exemplo. Exemplo 1. A figura abaixo representa uma parte de uma reta numérica. Observe, né? Nós temos aqui a letra a origem 0 e o ponto 5. Assinale a alternativa que indica o número correspondente ao ponto A. Muito bem. E aí, ó, o número correspondente ao ponto A. Certo? Então, o A, ele está do lado positivo ou negativo? Pensa aí. Se aqui é o 0, o A vai estar para cá. Então, ele vai estar aqui, né, à esquerda do 0. Então, à direita do 0, como quiser ver aí. Então, ele vai estar do lado negativo. Correto? Ele vai estar do lado negativo. Então, eu já sei que esse meu A vai ter que ser um número negativo. E aí, eu vou observar o seguinte, ó. Logo depois do 1, ou do 0, é quem? No primeiro traço, 5. Ou seja, a minha escala aqui, nesse caso, é de 5 unidades. Tudo bem? Então, eu vou ter que ir regredindo 5 unidades. Aqui vai ficar o menos 5, menos 5, menos 10, menos 10, menos 15, menos 5, menos 20. Então, a resposta correta aqui seria a nossa letra B de Batista. Nossa letra B de Batista seria o ponto, né, o valor da coordenada A.
Beleza? Então, ó, observe que aqui a nossa escala não está de 1 em 1, e sim de 5 em 5, tá bom? Então, por exemplo, do 0 para o 5, do 5 para o 10, do 10 para o 15. Não significa que os outros valores não estejam aqui, só que vai estar um pouquinho mais apertado, mas ainda vou ter o valor 1, o valor 2, o valor 3. Tudo bem? Então, vamos a mais um exemplo. Exemplo 2. A figura a seguir representa um dos trechos da prova prática de direção veicular para motocicleta, que é o famoso zigue-zague, né? Então aqui, ó, o motoqueiro vai vir e vai fazer esse movimento aqui entre os cones, certo? E aí, o que fala? Sabendo que os cones estão igualmente espaçados e que a distância e que distam um do outro 3,5 metros, qual a distância entre o primeiro e o quarto cone? Então, vamos pensar aqui, ó. Eu vou ter aqui meu primeiro cone, né? Aí eu vou ter o segundo, o terceiro, o quarto. Eu ia até numerar, mas eu não vou numerar não, para a gente não se confundir, tá? Então, ó, do primeiro para o segundo, eu vou ter um espaço de quanto? 3,5 metros, certo? Do segundo para o terceiro, eu vou ter 3,5. E do terceiro para o quarto, 3,5. Beleza? Lembrando que o motoqueiro ele vai fazer o zigue-zague lá, ó, que não faz muita diferença para a gente, porque eu quero saber a distância entre esse aqui, que eu vou chamar de A, do primeiro, e o último, tá bom? Que eu vou chamar de B. Então, qual seria essa distância? Eu vou somar esses valores. Então, eu vou somar 3,5 mais 3,5 mais 3,5. E aqui a gente já vai recordar como que eu somo números, né, com vírgula. Eu tenho que escrever vírgula embaixo de vírgula e aí eu vou somar agora as casas, né? Então, ó, 5 mais 5, 10 mais 5, 15. Vai subir 1 aqui, né? Então, 1 mais 3, 3 mais 3, 1 mais 3, 4, mais 3, 7, mais 3, 10. Beleza? Então, a distância em metros aqui, né? Lembrando que a unidade de medida é metros, é equivalente a 10,5 metros, que seria a nossa resposta correta, a nossa letra C de casa. Beleza? Então, gente, eu tenho que sempre estar trabalhando com essa ideia, né? A reta numérica ela vai trabalhar as distâncias e aí eu não posso esquecer que dentro da reta numérica, né? Por exemplo, entre 0 e 1 eu vou ter infinitos números, entre 1 e 2 eu vou ter mais uma infinidade de números e tudo isso vai valer da mesma maneira para os números negativos, tudo bem? Então, e lembre-se, entre os números eu vou ter tantos números, os principais, os que aparecem, né, são os números, os positivos são os números naturais, os negativos, junto com os naturais, são os números inteiros, entre eles eu vou ter os números fracionários e ainda, dividindo mais ainda esses pedaços, eu vou ter os números irracionais, beleza? Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre números reais. Utilizamos, né, aqui para recordar alguns conceitos de números que formam os números reais. E até o nosso próximo encontro.